quente funciona, que eu né? tenho. Hoje eu me preparei, Amadeu, está bom. Ótimo, ótimo, ótimo. Bem, a Organização Mundial de Saúde é assustada com o aumento do número de casos de Covid em crianças. Pois é, Amadeu, é uma notícia preocupante. O diretor da OMS, o braço da Europa, OMS Europa, Hans Kluge, disse hoje que os casos de Covid-19 aumentam aqui na Europa, aumentam em todas as faixas etárias, mas que entre as crianças de 5 a 14 anos, a incidência chega a ser 3 vezes maior que na média da população. E ele pediu que os países considerem rapidamente a vacinação. Aí, Portugal hoje já confirmou que o maior número de casos de Covid-19 é justamente na população não vacinada, nas crianças até 10 anos, em idade escolar, mas que ainda não podem receber a vacina. Na última semana, Portugal registrou 5.700 casos em crianças, isso uma semana. Esse número, Amadeu, representa o dobro do número verificado em dezembro do ano passado. Hoje, a Espanha autorizou a vacinação de crianças a partir dos 5 anos de idade, vacinação contra a Covid-19, a vacinação que já vai começar na Espanha na próxima semana, dia 15. Também dia 15 começa a vacinação da mesma faixa etária na Grécia, a Itália começa um dia depois, no dia 16, e aqui na Áustria foi o primeiro país a começar, a Áustria já vacina as crianças a partir de 5 anos. Quanto à vacinação obrigatória, a OMS Europa é contra, diz que deve ser o último recurso, e aí só depois que esgotarem todas as opções para aumentar a adesão ao imunizante, é que ela pode ser aplicada. Mas, porém, Hans Kluge reconheceu que a obrigatoriedade da vacina em alguns setores ou categorias tem sim aumentado a adesão. Quanto às variantes para a OMS Europa, a Omicron é uma preocupação, mas o problema aqui no continente continua sendo a Delta. Mas os países estão bastante preocupados com a variante primeiro identificada na África do Sul. A Noruega disse hoje, o governo da Noruega disse que a variante será a dominante no país em questão de semanas. No Reino Unido, as autoridades do Reino Unido, tanto o primeiro-ministro Boris Johnson quanto a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, ela diz que os casos duplicam a cada 2 dias. A Dinamarca já anunciou que tem mais de 300 casos e confirmou transmissão comunitária. Quanto ao número de mortes aqui na Europa, que continua sendo o epicentro da Covid-19 em todo o mundo, a Europa confirmou nas últimas 2 semanas 120 mil mortos. E no começo de novembro, a OMS fez uma projeção de mais 500 mil de óbitos aqui no continente até o mês de março, Amadeu. É um negócio assustador, né, Socorro? Assustador. E assustadores também são os tiroteios, e hoje um na Rússia, né? Esse tiroteio aconteceu hoje à tarde na Rússia, Amadeu. 2 pessoas morreram, 4 ficaram feridas, 3 estão feridas em estado gravíssimo e entre elas uma criança de 10 anos. Tiroteio que aconteceu na capital, Moscou. Segundo a agência de notícias oficial da Rússia, a TASS, um homem de 45 anos, morador de Moscou, abriu fogo em um prédio governamental depois que um segurança pediu para ele usar máscara que é obrigatória em prédios públicos na Rússia. O atirador foi detido pela polícia, está em uma delegacia, e ele pode ser acusado de assassinato e de porte ilegal de armas. E, se condenado, pode pegar prisão perpétua, Amadeu. O cara que atira, mata, provoca morte porque não queria usar máscara. É o homem de Neandertal. Ô, Socorro, muito obrigado pelas informações. Até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Vou falar para vocês de um assunto muito importante.